A Associação MP Pró Sociedade, que reúne membros do Ministério Público comprometidos com a defesa da ordem e de valores conservadores, divulgou uma nota pública em que, além de reiterar sua posição em favor da prisão após condenação por 2 instâncias, repudia veementemente as baixezas ofensivas já habituais proferidas por integrante do Supremo Tribunal Federal contra todo o Ministério Público do Brasil, referindo-se ao julgamento das prisões em segunda instância, quando o ministro Gilmar Mendes distribuiu ofensas a todos os promotores e procuradores. Ouça a nota do MP Pró Sociedade. Nota pública. O MP Pró Sociedade reitera a nota de repúdio aos ataques contra honrados e combativos colegas do Ministério Público de março de 2019. A nota técnica dos 6.000 integrantes do Ministério Público e do Judiciário em favor da prisão após condenação criminal em segunda instância de abril de 2018. E o enunciado número 2 de seu 2º Congresso Nacional do MP Pró Sociedade, realizado em Florianópolis em outubro de 2019. A possível mudança de entendimento do STF sobre a prisão após condenação em segunda instância implicará a soltura de milhares de criminosos condenados, seja por corrupção, seja por delitos violentos, tais como estupro, roubo, homicídio, e se baseia na interpretação equivocada de que o princípio da não culpabilidade seria uma pretensa presunção absoluta de inocência. Consagrará o caos e a impunidade com prejuízos gravíssimos à segurança pública. Mais uma vez, o MP Pró Sociedade repudia veementemente as baixezas ofensivas já habituais proferidas por integrantes do STF contra todo o Ministério Público do Brasil, desta vez no dia 7 de novembro de 2019, ao fazer lamentáveis ataques, disse, delirante e odiosamente, que o alcoolismo seria o problema do Ministério Público, em ataque vil à instituição que defende a sociedade e fugindo por completo ao tema objeto de julgamento. Cumprimenta também os heróis da luta contra a impunidade, dentre eles Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, os procuradores da República da Lava Jato e os promotores, procuradores e juízes que lutam por essa causa, e aproveita ainda para registrar seu temor pelas consequências para a sociedade da mudança de entendimento do STF com o fim da prisão em segunda instância e da falta de fundamento lógico para tal decisão em um país com mais de 60.000 homicídios por ano e corrupção endêmica, que afeta todos os brasileiros graças à impunidade e à leitura equivocada e tolerante das normas penais e processuais penais já existentes pela cúpula do Poder Judiciário. Associação MP Pró Sociedade. O MP Pró Sociedade também divulgou a nota de repúdio da Associação Nacional dos Procuradores da República às reiteradas ofensas dirigidas pelo ministro Gilmar Mendes aos membros do Ministério Público Brasileiro. Ouça. A Associação Nacional dos Procuradores da República vem a público repudiar, mais uma vez, declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que atingem a honra e a honorabilidade de membros do Ministério Público Brasileiro, desta vez proferidas na sessão ocorrida no dia 7 de novembro. Infelizmente, não é a primeira vez que Gilmar Mendes utiliza parte de sua fala ou interrompe fala de outros ministros para agredir e acusar injustamente membros do Ministério Público Brasileiro em postura de desrespeito à instituição e em completa desconformidade com a liturgia que deveria ser seguida por aqueles que exercem tão relevante cargo. Nesse sentido, inúmeras foram as notas de repúdio e desagravo publicadas pelas mais diversas associações e entidades representativas do Ministério Público. Declarar sem qualquer base fática que o alcoolismo é um problema do Ministério Público atualmente não contribui para o julgamento das ações que estão em curso na Suprema Corte e para o debate jurídico de questões relevantes ao país. Pelo contrário, demonstra que estes ataques pessoais reiterados a membros do Ministério Público fazem parte de uma agenda particular desvinculada de sua função institucional e também do interesse público.
Ao utilizar o alcoolismo para atacar de forma jocosa membros do Ministério Público, Gilmar Mendes não dá a devida atenção a uma doença que acomete inúmeros brasileiros e exige acolhimento, compreensão e tratamento, e não de adjetivações negativas e preconceituosas por parte de qualquer pessoa, principalmente de um ministro da mais alta corte da Justiça brasileira. Por sua posição pública, Gilmar Mendes precisa dar o exemplo. A ANPR reforça ser inadmissível que um ministro do STF ofenda reiteradamente membros do Ministério Público, da Receita Federal, de organismos internacionais e do próprio Poder Judiciário, contrariando a ética, a urbanidade, as normas da Lei Orgânica da Magistratura e o respeito devido a todas as instituições, que, como o Ministério Público, cumprem uma importante missão em favor da sociedade brasileira. Diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República. Fique imaginando o que passa na cabeça de cada um de vocês. A vontade de acertar, de mudar o destino do Brasil, mas bote na cabeça de vocês, nós, pessoas de bem, somos a maioria no Brasil. Ninguém faz nada sozinho. Temos que ter uma equipe do nosso lado. E a confiança está acima de tudo. Eu tive a grata satisfação de ser eleito, ser talvez o único que está cumprindo o que prometeu durante a campanha. Num primeiro momento, escolheu uma boa equipe de 22 ministros para estarem ao meu lado. Um aqui presente no momento, Sérgio Moro, que quando eu convidei, depois, inclusive, Moro, do incidente no aeroporto, e nós dois, o pessoal deve se lembrar. Mas aquilo foi por uma situação de não atrapalhar o bom serviço que ele vinha executando. Ele não poderia se aproximar de políticos. Não poderia ter um partido como não teve e não tinha. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Então, em parte, do que acontece na política do Brasil, devemos a Sérgio Moro. Se for comparar com uma corrente, talvez o elo mais forte dessa corrente, a honestidade, e eu ouvi dizendo aqui da satisfação do dever cumprido. Com toda certeza, ele se lembrou do tempo do serviço militar obrigatório dele, quando foi integrante do tiro de guerra de Maringá. Valeu, Moro! O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que existe articulação do governo com o Congresso para a votação de reformas. Ele participou de um seminário na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, aproveitou a presença de economistas e empresários para defender o controle de gastos feito pelo governo e as reformas para modernizar e incentivar o crescimento do país. Ele falou como deve ser a tramitação das matérias no Congresso. Essa reforma não vai ser como a Previdência, que teve um corte grande, porque ela está sendo feita junto com o Congresso. O aprendizado nosso foi esse, em vez de jogar um tri não sei quanto e ver quanto é que volta, vamos conversando, demora um pouquinho mais, mas já está tudo mais ou menos entendido e mais ou menos tudo alinhado. Então os relatores das diversas matérias já estão bem por dentro do assunto, trabalhando com as nossas equipes, as equipes do Congresso estão trabalhando com as nossas equipes e a coisa já está andando. O maior leilão de petróleo e gás já realizado no país, que aconteceu esta semana, também foi assunto no encontro. Apesar de o valor arrecadado com o leilão ter sido 1/3 menor do que o esperado, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que 2019 foi um ano excelente para o setor. Ele citou a produção recorde de petróleo no país, atingida em agosto, de quase 3 milhões de barris por dia, e está otimista com o campo de Búzios, arrematado pela estatal, junto com 2 empresas chinesas. O investimento foi muito bom,
consistente com a nossa estratégia de investir apenas em ativos em que nós somos o dono natural, e nada melhor espelha o dono natural do que Búzios. Com 3 grandes leilões de petróleo realizados este ano, o governo arrecadou 84 bilhões de reais, dinheiro que deve ajudar a reduzir o déficit do setor público. Se a gente juntar Estado, município e estatais, olhar para o setor público como um todo, a gente pode terminar o ano com um déficit entre 70 e 80%. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.